Boa noite, igreja. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma honra estar aqui hoje nessa noite, glorificando ao Senhor. Fazer uma breve palavra. Gostaria que a mídia aí, por favor, colocasse no Salmo 23. Nós iremos estar lendo do 2 ao 4. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça do óleo, com meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma passagem muito bonita, né? Independente do que esteja acontecendo na nossa vida, né? Algumas notícias que são boas, outras tristes, mas não podemos esquecer que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos sempre ter aquela perseverança, acreditar que com Ele tudo é possível, tudo vai acontecer. Temos sempre que ter a fé que Deus é o nosso Consolador, é o nosso Pai, e com Ele nada seremos, ok? Oremos. Senhor Deus é meu Pai, obrigado, Pai, por mais uma noite estarmos aqui presentes, cultuando em Teu nome, Pai, louvando o Senhor nosso Deus, o Senhor nossa fortaleza, Pai. Fala nossos corações, Pai. Continua abençoando nossas vidas, os nossos pastores, nossos obreiros, todos os nossos dirigentes, Pai, toda essa igreja, Pai, e essa casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar. Amados, estamos falando a respeito de aliança, e isso é algo muito importante para nossas vidas, é importante para a vida da igreja, de entendermos a caminhada que nós temos e o porquê não quebrarmos de forma alguma essa aliança junto a Deus. E nós temos visto que nesses dias decorrentes, a gente vai observando que muitas pessoas estão se distanciando de Deus e não sendo diferente naquilo que foi no passado, ou seja, quebrando alianças. E eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por você estar aqui, eu louvo a Deus por você entender esse propósito de aliança e de que ela não deva ser quebrada. A aliança é um símbolo muito significante para nossas vidas. Nós aqui que somos casados, aqueles que são noivos, entendem que essa aliança aqui, ela não tem nenhum tipo de emenda. E é esse propósito a qual o Senhor nos chama, para que nós possamos estarmos diante dEle com fé, com determinação, com confiança e disposto a caminhar justamente com os seus ensinamentos. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 3, os versículos 16 e 18. Profeta Daniel, capítulo 3, os versículos 16 a 18. Amém? Já está aqui no monitor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro.
que levantaste. Eu agradeço a oração aqui feita, a intercessão da igreja, e a igreja sabe a minha oração complementar é que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, falar a respeito do profeta Daniel, nós observamos que no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, a gente observa que no terceiro ano do rei Jeoaquim, o rei de Jerusalém, ali Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, justamente uma profecia que já havia acontecido, principalmente com o profeta Jeremias, porque se tratando de profeta Jeremias e profeta Ezequiel, os três junto com Daniel foram contemporâneos, e já havia essa profecia. Só que Daniel profetizava, falava em nome do Senhor, e as pessoas criaram um hábito de não adorar a Deus, ou seja, o próprio povo de Deus não adorar a Deus, e eles se deram à idolatria e outras coisas que profanavam os ensinamentos de Deus. E isso quer dizer o quê? A aliança que Deus faz com o seu povo é para que nós sejamos obedientes. E nós temos falado isso constantemente porque é algo que precisa ficar enfatizado em nossas vidas no que diz respeito à nossa determinação de nós sermos obedientes, independente daquilo que venha estar na nossa frente, de que nós venhamos sermos obedientes a Deus para não quebrarmos a aliança. E ali nós vemos que o povo, ele foi levado. Mas o que acontece? Não foi todo o povo de Jerusalém. Nós observamos de que ele levou os melhores que tinham ali. Porque eles pegaram jovens, pessoas inteligentes, sábias, com saúde mental, saúde física, saúde psicológica, e levaram cativos. Então levaram todos. E o que acontece? Quando chegaram ali, nós vemos se tratando de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael, assim que era o nome deles, ou seja, eles chegaram ali e eles já foram se prontificando a demonstrar a quem eles serviam. O que acontece? Foram proposto para ele as iguarias do rei, ou seja, a mesa que o rei tinha, a ração que o rei dava para os seus, queria dar também para eles. Mas o que acontece? Nós precisamos começar a entender o que é quebrar uma aliança e o que é não quebrar a aliança. Porque o que é? O que o mundo tem nos oferecido? O mundo tem nos oferecido aquilo que está de acordo com o ensinamento de Deus, aí eu vou estar de prontidão. Se não é, eu não vou servir ao mundo. E ali, nós observamos de que eles se distanciaram daquela situação. Eles pediram a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e falou assim, olha, dê para a gente somente 10 dias, para que nós possamos nos alimentar somente de legumes, de verduras, de água, e não queremos comer as iguarias do rei, não queremos tomar do vinho do rei. E vocês observam com isso, amados, que muitas vezes as pessoas estão quebrando alianças com facilidade, porque estão preferindo satisfazer o prazer da carne, a concupiscência da carne, satisfazer aquilo que vem agradar a carne e deixando tudo aquilo que é o ensinamento de Deus de lado, ou seja, para se aproveitar daquele momento. Então, o que eles fizeram? Ali já demonstraram um grande ponto de não se quebrar uma aliança. Eles falaram, nós não queremos isso. Nós queremos continuar com aquilo que Deus dá de melhor para nós. Ou seja, o que eles quis dizer é o seguinte, vocês até nos trouxeram para cá, mas nós iremos continuar servindo somente ao nosso Deus, o Deus que nós temos aliança para com Ele. E a gente observa, amados, que quando eles não quebram essa aliança, no versículo 9, a gente vê que é firmado essa aliança, ou seja, coloca no versículo 9, por favor, pode sempre deixar já em prontidão aí, por favor. Diz assim, ó, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, não, perdão, desculpa, capítulo 1, versículo 9, é porque eu estou falando capítulo 1, desculpa. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, o que acontece? Quando eu vivo dentro do contexto da aliança para com Deus, Ele sempre tem uma providência para a minha vida e para a tua vida. E o que acontece? Olha só, o que Deus fez com ele? Ele já usou de misericórdia diante do chefe dos eunucos. Irmãos, isso não era coisa fácil. A ousadia de Daniel em chegar, já chegando e mostrando a quem ele servia, era colocar
Aspenaz numa situação de que Aspenaz falou assim, pô, peraí, se eu fizesse com vocês, eu vou colocar a minha cabeça em jogo, porque é o rei que mandou fazer isso com vocês. Mas o que acontece? O que eu preciso entender, meus irmãos, e dá um glória a Deus aí, sabe? Porque quando eu permaneço no pacto e na aliança com Deus, eu tenho certeza que aqueles mesmos que não servem ao Senhor vão ter que se curvar diante do nosso Deus. Vão ter que se curvar, meu irmão. Então o que acontece? Eu não tenho que temer ao mundo, eu tenho que temer a Deus. O meu temor tem que ser diante de Deus, não temer as coisas do mundo. E essa ousadia dele fez com que Aspenaz entendesse que tinha que ser dessa forma. E, amados, a gente vê no versículo 10, por favor. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor. Falando de quem? Do rei Nabucodonosor, porque, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Meu irmão, entenda isso. Não, olha, a palavra correta é não retroceda. Não retroceda. Aquilo que você foi ensinado por Deus, permaneça cumprindo aquilo que você foi ensinado. E não tem como, porque ele é poderoso, porque ele é chefe disso, porque ele é chefe daquilo, não interessa. O que interessa é que eu estou servindo ao meu Deus, e ele tem que entender quem é o meu Deus. Ele tem que entender quem é o meu Deus. Aí, no capítulo 2, a gente observa Nabucodonosor com o primeiro sonho. Ou seja, a Bíblia diz que ele teve um sonho e que ele já ficou conturbado com esse sonho. Aí, você observa no versículo 2, por favor, do capítulo 2. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então o que acontece? Ele teve um sonho e ficou com o seu espírito perturbado. Irmãos, olha como é evidente a bênção de servir ao Senhor e a bênção de não estar com o Senhor. Quando eu não estou com o Senhor, eu fico com o meu espírito perturbado. Mas nós que estamos com o Senhor, nós estamos com o nosso espírito em retidão a Ele, de prontidão a Ele. E aqui, meus amados, não importa quem que o rei iria chamar, nenhum deles, por não ter aliança com Deus, não teria condições de revelar o sonho que ele teve, que o rei teve. E o rei já mandou uma para eles: se vocês não me revelarem o sonho que eu tive, eu irei matar todos vocês. Meus irmãos, olha o que acontece. Eles declararam: meu senhor, o pedido que tu está fazendo, nenhum outro rei fez, porque isso é impossível. Como que nós vamos revelar ao Senhor se os deuses não ficam conosco? Olha só o que eles estão falando, olha a diferença dos deuses dele para o nosso Deus. O meu Deus, o teu Deus, permanece em você por você ser o templo do Espírito Santo. Os deles não estão com eles. Eles declararam isso, eles falaram, os nossos deuses não dormem com a gente. Quando a gente fala de Deus é com D minúsculozinho, não dorme conosco, e a gente não tem como saber isso. E não tinha como saber. Aí nós percebemos, amados, que esse foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Ou seja, a gente observa de que nem os 3 anos que era para os jovens ficarem de prontidão e se apresentarem diante do rei, já havia acontecido muitas coisas, e Daniel também teve a ousadia de se apresentar diante desse rei. Meu irmão, ter aliança com Deus é ser ousado no Senhor. Eu não estou falando ousado por conta própria, não. Eu não estou falando ousado com altivez, com prepotência, com arrogância, não. Mas é ser ousado no Senhor, é saber de que Ele é o meu Deus e de que Ele vai à minha frente.
Ah, mas é rei, não importa. Se não conhece a Deus, vai passar a conhecer. Ah, mas é governador, vai passar a conhecer. Ah, mas é o presidente, vai passar a conhecer. Ou se rende ou não se rende. Ou entra no pacto da aliança ou não vive o pacto da aliança. Aí no versículos 13 e 20 do capítulo 2, observamos o poder e a segurança da aliança com Deus. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Está vendo aqui, Não é preciso, amados, eles decretaram ali 3 anos, ficam aqui, se preparam, aprendam a nossa cultura, e depois se apresentam ao rei. Com 10 dias, Deus já tinha feito um milagre, porque estavam comendo ali legumes, verduras, bebendo água, e estavam com aparência melhor do que todos os outros jovens. Então, meu amado, quando Deus quer executar o poder dele sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós estamos aqui para receber, amém, igreja? Ei, é dessa forma. Não precisa ficar com complexo B, complexo de A a Z, não precisa, ou precisa da vitamina vinda de Deus. E buscar a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Não estou falando ninguém que pode tomar vitamina A, de A a Z não, tá? Pode tomar à vontade, mas estou falando na causa espiritual. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, olha aqui, prudentemente a Arioque. Aqui, ele era também responsável lá pelas questões do rei, Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Já estava decretado, irmãos. Os reis, quando decretavam ali, para você quebrar esse decreto, só o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amados. E ele há de me usar e te usar. Quando você ouvir falar, houve um decreto contra a tua vida que não tem mais condições, você pode seguir adiante que você vai alcançar e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Respondeu e disse a Arioque, aqui Daniel falando, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Olha aqui a questão, irmãos. Vocês conseguem entender? É quando eu sou impulsivo, né? Ou seja, eu vou por impulso, eu vou pelos ventos de doutrinas, eu deixo a palavra de lado, eu deixo Deus de lado, eu não me proponho com Deus, eu não fecho a aliança com Ele. Mas não, o que Daniel falou assim, olha, só peço o seguinte, dê um tempo para que eu possa falar com o meu Deus e interpretar qual é o sonho do rei. Porque eu sei que o meu Deus é poderoso para tanto. Então, irmãos, olha o que nós precisamos entender aqui. Eu não tenho que ficar inventando modinha. Daniel tinha essa unção. Daniel tinha esse dom dado por Deus, de revelação, de visão, de discernimento. E muitas vezes eu quero ficar falando coisas que não cabem a mim, que não está comigo, que não é meu dom. Ah, mas eu acho que é assim. Acho o quê, meu irmão? Não é achismo, ou é convicção ou não é. Ou Deus falou ou Deus não falou. Aí fica olhando para a vida do outro, mas é assim, tu nem sabe o que o outro está fazendo. E Daniel falou aqui, só peço um tempo. Por isso que a palavra falou assim, ele falou prudentemente com Arioque. Prudentemente, ele não chegou cheio de marra, não. Peraí, eu sirvo a um Deus que eu sei que ele vai resolver essa situação. Não, ele chegou prudentemente. Arioque, eu só te peço o seguinte, eu sei que o rei está apressado, eu sei que o rei quer matar todo mundo, eu sei que eu estou incluso nessa situação aí, mas só te peço uma coisa, dá um tempo para mim que eu vou falar com meu Deus, eu vou resolver essa situação. Meu irmão, isso é ousadia. E ousadia sabe quem? Em Deus. Ousadia em Deus. Ousadia em Deus, porque eu não quebro a aliança. Se eu não quebro a aliança, eu tenho ousadia no Senhor. Volta lá, eu já tinha lido aquela parte? Isso, por favor. Pode.
Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Sabe por quê, amados? Sabe para onde que Daniel foi? Ele foi para casa. Ele foi para casa. Ele não foi para um bar. Ele não foi para um estádio de futebol. Ele não foi para frente de uma televisão. Não, ele foi para a casa dele. E sabe quem que ele chamou? Porque ele sabia que estava envolvido com a aliança. Eram os amigos dele. Irmãos, você sabe quem está aliançado e quem não está aliançado. E eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus. Todos nós aqui estamos aliançados. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Todos nós aqui estamos aliançados. E não vamos quebrar essa aliança não, irmãos. Não vamos quebrar essa aliança não. Aí chegou lá, ó, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que eu entendo aqui, amados, que aqueles que estão aliançados, ele não quer usurpar aquilo que é seu. Não quer. Sabe por quê? Se nós sabemos que o corpo de Cristo, ele é fundamental em todos os aspectos, e por mínimo que pareça ser a execução no corpo de Cristo, ele é fundamental. Por isso que nós falamos aqui, usamos essa analogia que não é assim tão baixa, mas é que a gente quer falar que é o mesmo nível. Aquele que limpa a cadeira, aquele que varre o templo, aquele que arruma o altar, ele está no mesmo nível. Ele está no mesmo nível, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Eu posso ouvir glória a Deus? Ele faz parte do corpo de Cristo. E sabe por que eu estou falando isso, amados? Aquele que entende isso e que não quer usurpar. Eu estou falando isso porque que acontece? Absalão, ele tentou usurpar o reino do seu pai, de Davi. Ele tentou usurpar. Você sabe o que é isso? O filho querer tirar o direito do pai? Por causa da sua polaridade. Vamos lá. Popularidade, obrigado. De vez em quando eu quero falar em línguas, mas é porque... Aí o que acontece? É por causa disso, por causa da sua população, então, e por causa da sua beleza. Mas o que acontece? Ele foi morto pelos cabelos. Você pensa que Davi queria matá-lo? Não queria, a Bíblia fala sobre isso, não queria que o filho dele perdesse a vida. Mas o que acontece? Ao sair correndo, ele foi preso numa árvore com os cabelos dele e foi morto. Foi morto por Joabe. Então, irmãos, sabe o que eu e você precisamos entender? Administra o teu ministério. Você tem um dom, eu estou falando para você que está aqui esta noite, você tem um dom. Aperfeiçoa esse dom diante do Senhor. Administre ele, porque foi Deus que deu para você. E por que eu estou falando isso? Quando Daniel foi para casa e falou a Ananias, a Misael e a Azarias, os seus amigos, nenhum deles se comportaram de uma forma de querer, não, peraí, nós vamos orar por ele, e ele provavelmente vai conseguir alcançar algo especial diante do rei. Nós não vamos fazer isso. Aquele que não tem aliança com Deus, ele pensa desta forma, mas aquele que tem aliança com Deus, ele pensa retamente, porque ele sabe quem está aliançado. Ele sabe quem está aliançado. E se você sabe que não tem alguém que ainda não está aliançado, meu irmão, chama para aliança, chama para aliança, chama para aliança, meu irmão, porque o pacto é com Deus. Eu quero falar aqui a respeito também de outra situação daqueles que não têm aliança. Falando lá em Josué, capítulo 7, depois de uma grande vitória do povo de Israel, em cima de Jericó, eles iam ter outra batalha que aparentemente, era totalmente mais fácil, que era contra Ai. E o Senhor falou assim, olha, vocês vão lá, vocês vão derrotar, mas não pega nenhum despojo daquilo que é destruído. E nós sabemos que Acã, ele trouxe ouro, trouxe prata e trouxe a capa babilônica.
Ou seja, ele pegou aquilo que o Senhor falou que não era para pegar e levou para o meio do povo de Israel. E o povo de Israel começou a perder, só ali já morreram 36 homens do povo de Israel. E começaram a perder batalhas. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles saíram correndo de Ai. Sabe por quê, amados? Porque essa questão, quando eu não tenho aliança, eu não tenho um pacto com Deus, o meu pacto é com o outro. E você sabe aquele outro que eu estou falando. Mas é por isso que eu tenho dito aqui, e vou continuar permanecendo falando. Eu e você temos um pacto com Deus. Nós temos um pacto com Deus. E nós não podemos abrir mão desse pacto. Aí no versículo 14, Daniel conversa com Arioque, prudentemente. Ele faz essa aliança de desafiar realmente, se colocar ali. Ele colocou, meu irmão, para ele ter essa situação aqui, leve isso contigo esta noite, é ser ousado no Senhor. É saber que você tem aliança com Ele, que você está fazendo aquilo que Ele te ensinou e que essa aliança não será quebrada, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Outra ação de Daniel, ele foi ter com o rei, o versículo 16, pode colocar por favor aí. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Meus irmãos, se apresentar diante do rei, só na presença do Senhor, só tendo aliança com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, somente dessa forma. Não tinha como, não tinha como. Até mesmo porque nós não podemos esquecer que já havia sido decretado a morte de todos os sábios, da Babilônia, mas que Daniel e os seus amigos não estavam descartados dessa situação de morrer também. Aí no versículo 17, eu entendo de que quando eu permaneço na aliança com Deus, Ele mostra aqueles que permanecem aliançados com eles, que é a questão dele ter ido para casa, ter estado ali com seus amigos, e percebemos a importância da aliança no versículo 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, o que ele estava falando aqui? Olha, existe algo que somente o Senhor pode revelar. E eu quero contar com vocês nessas orações, para que o Senhor venha interpretar aquilo que está acontecendo. Até mesmo porque quando Daniel se apresentou diante do rei, ele falou assim, ele já queria dizer o seguinte, eu vou me apresentar diante do Senhor, ó rei, já com o teu sonho e com a interpretação do teu sonho. Não basta somente o Senhor mostrar o sonho para Daniel, ele deu a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho foi justamente ter mostrado a estátua que iria ser feita, aquilo que tinha acontecido no sonho de Nabucodonosor, mostrando os reinos que iriam vir depois da Babilônia, que seriam mais poderosos ainda do que a Babilônia. O versículo 19. Quando eu estou aliançado com o Senhor, Ele nos concede e nos revela as nossas necessidades. Primeiro, Ele revelou a necessidade do rei e também a necessidade de tanto Daniel quanto dos sábios. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Amém? Amados, a honra e a glória dele. Eu e você, por menores que parecemos para esse mundo, nós continuaremos sendo usados por ele. Deus não olha ninguém com diferença. Por isso que a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. Então todos nós somos iguais diante dos olhos dele. Nós somos como a menina dos olhos diante do Senhor. E é precioso isso, amados. O carinho que Deus tem tido conosco. O versículo 20, por favor, já lemos? Já?
Amém. Agora, o 24 a 27. Você já observou de que quando algumas pessoas... Estamos falando daqueles mesmo que se dizem ser crentes, daqueles que se dizem estar servindo ao Senhor, de que quando eles alcançam alguma coisa, eles até desejam o mal para os inimigos. E o Senhor, Ele dá uma recomendação para mim e para você, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. A ponto dessa oração seria uma oração de amar os nossos inimigos. Eu sei que é difícil, mas quando eu desfruto desse atributo que Deus nos concede, que é o amor, eu consigo retribuir isso. Eu não estou falando aqui, amados, sentar em mesa de escarnecedores, não estou aqui falando compactuar com os erros daqueles que não têm pacto com Deus. Não, não é isso. Mas é para mostrar para eles quem é o nosso Deus. Então vamos ver aqui os versículos de 24 a 27. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei. É muita ousadia, amados. É muito pacto com aliança. E darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E, amados, não foi diferente, não poderia ser diferente. Daniel contou em detalhes. Eu quero aqui retroceder um pouco, quando ele mandou chamar ali todos os encantadores, os feiticeiros, e que ele falou assim, olha, eles são espertinhos, né? Eles são espertinhos, eles sabem que eles não tinham condições. Ele falou assim, rei, faz o seguinte, conta para nós qual foi o teu sonho, que a gente vai interpretar para vocês. Ah, irmãos, para com isso, né? É por isso que eu estou falando para vocês, aquele que não tem dom, de repente você vai falar alguma coisa para a pessoa vai fazer a interpretação dela, não é de Deus. Se ela não tiver o dom da visão e da interpretação, ela vai fazer e vai falar da interpretação dela. E é por isso que eles falaram. E por isso que o rei ficou mais furioso ainda. Querendo dizer assim, vocês são espertinhos. Eu vou falar para vocês, eu estou falando o seguinte, eu quero que vocês falem o sonho que eu tive. Eu não quero falar o sonho que eu tive, eu quero saber o que significa isso. E é por isso que Daniel, quando se apresentou ao Senhor, ele falou, eu vou trazer diante do Senhor aquilo a qual Deus revelou. E não foi diferente. Os versículos 46 a 48. A aliança me leva a ser, amados, pescador de almas. Ame a fazer isso, amados. Ame a fazer isso. Permaneça dando bom testemunho, permaneça falando do amor de Cristo, permaneça resgatando almas, sabe, quebrando grilhões. Vamos lá. Diz assim, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a quem? A Daniel. Irmãos, a Bíblia em nenhum momento fala que Daniel aceitou essa adoração. Foi uma atitude repentina de Nabucodonosor, por entender a quem que ele servia, o pacto com quem que ele tinha, e possa ser que isso aconteça com você, mas entenda, meus amados, ninguém precisa se curvar diante de mim ou de você, o que eles têm que dobrar os joelhos dele é diante de Deus, assim como disse em Filipenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11, diz assim, ora, toda a boca confessará, e todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deusezinhos e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Não tinha ninguém, nenhum outro que poderia revelar, amados, a não ser o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tem coisas ocultas, elas serão reveladas, se for da vontade de Deus para a tua vida, não ficará em oculto. A Bíblia fala que nada ficará em oculto.
Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia. Isso aqui também, amados, é um ponto importantíssimo nesse contexto dessa palavra. Porque, olha, Daniel, ele foi colocado por principal governador. Vocês conseguem assimilar toda a questão ministerial de Daniel com a de José? Perseguido, preso, caluniado, mas alcançou o melhor posto. Irmãos, receba pela pessoa do Espírito Santo essa noite. Deus irá colocar você no melhor posto, na melhor posição. E não permita que ninguém tire isso de vocês. Entenda o que o Espírito Santo está falando com cada um de vocês aqui esta noite. Ah, mas parece impossível. Impossível para mim e para você, mas para Deus não é impossível. Ele chama a existência as coisas inexistentes. Como também por principal governador. Então vamos lá, no capítulo 3, a gente observa que não adiantou nada para Nabucodonosor ter tido aquele sonho, ter o seu espírito conturbado, ter a revelação de Deus, ter Daniel ali em frente, falando que Deus tinha mostrado para ele, porque ele foi desobediente. Quem não é da aliança, não tem pacto com Deus. E quem não tem pacto com Deus, já tem a aliança quebrada, porque ela não foi nem constituída. Então, logo no versículo 1, o rei, ele fez uma estátua. E, meus irmãos, não foi qualquer estátua. Foi uma estátua totalmente de ouro. E não foi qualquer tamanhozinho. Meus irmãos, foram 3 metros. 3 metros de largura com 30 metros de altura. Misericórdia, de ouro. De ouro. Você sabe que equivale 30 metros de altura? Seria um prédio equivalente a 10 andares. Você imagina você olhando para um prédio de 10 andares. Era esse o tamanho da estátua que ele fez. Ou seja, ele viveu a experiência, ele declarou com a sua boca, mas olha a questão daqueles que são aliançados e aqueles que não têm aliança com Deus. Olha, o que o Senhor fala? Muitos me chamarão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Ei, olha o perigo aí! Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. A pior coisa que o cidadão vai poder ouvir é: aparta de mim, maldito do meu pai. Por isso que eu e você somos separados por Deus, amados. Por isso que nós temos constituído dentro da minha vida, da tua vida, algo que Deus tem preparado para cada um de nós. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os versículos 4 e 7, por favor. Os arautos já anunciaram. A função deles era essa. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Estava incluindo todo mundo ali. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E aí? E aí? Sou levado como o mundo quer que a gente vá? Ou permaneço na aliança com Deus? É melhor permanecer com a aliança com Deus, amém? É melhor permanecer com a aliança com Deus. Porque aqui, amados, o que eles estavam fazendo? Olha, já estavam colocando o próprio Nabucodonosor desobediente, depois de ter vivido aquela experiência, como Deus ali, e ele obrigou, ou seja, ele desacatou a Deus, fazendo a estátua, para que todos adorassem aquela imagem, sendo ele. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, já deixando agora de ser Ananias, Azarias e Misael, agora chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles já deixaram, e assim eles estavam ali, mas eles não se curvaram diante dessa imagem. E sabe o que nós percebemos, irmãos? De que não pensa você que quando você estiver em prontidão servindo ao Senhor, com pacto com a aliança, de que não vai ter um dedo duro querendo te dedurar, querendo te delatar, querendo te difamar.
Mas quando eu permaneço firme com o Senhor, eles vão ter que entender quem é o Deus que eu sirvo. Eles falaram isso para o rei. Ó rei, o decreto não foi assim? Quando tocasse todos os instrumentos que aqui tinha que ser tocado, que eles se curvassem diante da sua imagem? Aqueles que o Senhor promoveu na sua província aí, ó, eles não se curvaram diante da sua imagem. Ué, como é que é isso? Agora você vê o lapso aqui de Nabucodonosor. Ou seja, a gente vê no capítulo 2, ele entendendo que era Deus, declarando que Deus era Deus, e já no capítulo 3, a gente já vê um lapso. Ou seja, já tinha esquecido de tudo, pouco se importando. Então, meu irmão, quem não tem que esquecer sou eu e você, que somos aliançados com Deus. Se eles estão esquecendo, nós vamos lá lembrar eles novamente. Olha, tem um Deus aí. Agora vamos entrar no contexto dos versículos que nós lemos, por favor. Do 16, a partir do 16 do capítulo 3. Olha o que eles responderam para o rei. Porque o rei ficou chateadinho, né? Ué, vocês não se curvaram diante da imagem? Diante dos meus deuses? Ué, que é isso? Que abuso é esse? São abusadinhos, né? Abusadinho? Pensa ele. Aí, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre... Meu irmão, ousadia, é pacto com aliança. Olha o que ele falou para o rei. Nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. Pode continuar, por favor. Ele falou: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Somente o nosso Deus que pode nos livrar ou não. E mesmo assim a vontade dele será soberana em nossas vidas, meus amados irmãos. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica tu sabendo, o bonitinho, né? Deixa eu poder, o bonitinho. Fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí o que o rei fez? A fornalha, já era quente o negócio. O negócio já era quente. Ele mandou esquentar 7 vezes mais. A Bíblia fala que nós sabemos que os homens que foram ordenados a jogarem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram pela temperatura alta da fornalha. Só em se aproximar. Eu quero dar uma pausazinha aqui e falar: e Daniel? Onde Daniel estava? Você vê a importância de nós lermos e interpretarmos? Daniel, ele foi colocado como um dos principais. Possa ser, a Bíblia não dá respaldo para isso, mas nós podemos fazer uma suposição, podemos conjecturar, de que por ele ter sido um dos principais, eles não eram obrigados a se curvar. Mas o que se diz e o que indica mais é de que ele não estava ali naquele local, ele estava a serviço do rei em outros lugares, por ele ser um dos embaixadores do rei. Mas não pense você que se Daniel estivesse ali, ele não estaria junto com o pacto dessa aliança, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que nós precisamos entender. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você já percebeu aquele que, por exemplo, você dar uma ordem e você não pode estar naquela ordem por algum motivo. Nada que está infringindo a lei de Deus, mas você não pode estar. Aí aqueles que estão e podem estar, e fica falando: ele é bonitinho, né? Ele mandou a gente estar aqui, mas não está aqui. Mas não quer saber por quê. Você pode ver que em nenhum momento a Bíblia dá respaldo para isso, de que eles ficaram reclamando: cadê Daniel? É só a gente que vai ficar aqui de pé agora, sem se curvar? Daniel estava na mesma posição, amados. Eu poderia falar muito mais sobre isso lá no capítulo 6, quando chega lá na questão da cova dos leões. Foi um mau exemplo de que Daniel não se curvou. Então, a gente observa aqui de que eles foram lançados na fornalha ardente, 7 vezes mais quente. E o que nós precisamos entender, amados, interpretada pela pessoa do Espírito Santo, é de que Nabucodonosor,
olhou para dentro da fornalha. E ele perguntou aqui assim: quantos foram jogados dentro da fornalha? Não foram 3? Dá uma glória a Deus, igreja. Eu estou vendo 4. Quando você pensar que você está sozinho, descarte essa opção. Você nunca estará sozinho. O Senhor sempre estará contigo. Sempre estará contigo. Para terminar, amados, eu quero dizer o compromisso que nós devemos manter para com Deus. É continuar com esse pacto. O mesmo lapso que Nabucodonosor teve de esquecer, em questões de tempo, daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia revelado, daquilo que Deus havia já mostrado para ele, e ele foi desobediente, também foi com os caldeus, com os encantadores, com os feiticeiros. Foi a mesma coisa, porque foi eles que deduraram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegaram lá, pessoal, os teus camaradas aí que você colocou aí, ó, como principais da tua província, e se curvaram diante da tua imagem, nem dos teus deuses não. Então, amados, saia daqui com esta palavra, saia daqui com essa confiança, permaneça ousado no Senhor. Não vamos colocar aqui, eu vou aqui repetir, tá? A ousadia na questão de prepotência, de arrogância, de altivez, de autossuficiência, não, nada disso não. Mas coloque aquilo como humildade diante do Senhor. Porque se eu não for ousado, eu estarei quebrando uma aliança. Eu estarei desfazendo o pacto. E o pacto de Deus para conosco, eu volto aqui a repetir o que eu falei no início, é a questão de sermos obedientes a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero agradecer por mais esse culto a qual o Senhor permite que nós estivéssemos aqui reunidos e sempre sabendo que o culto ele não termina aqui. O culto ele continua onde quer que nós venhamos estar, o culto do Senhor continua e que nós não venhamos perder ou desfocarmos daquilo que fomos ensinados essa noite. O exemplo que Daniel hoje deixou para nós, nesse livro profético, um dos profetas maiores, e que serve de grande exemplo para nossas vidas. E você sabe quem tem sido aliançado com Deus. Junte-se a Ele cada vez mais, fortaleça cada vez mais o reino do Senhor, e vão progredindo e resgatando vidas. Resgatando e resgatando vidas. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Ó Deus, nós somos gratos por estarmos na Tua presença, em podermos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, e, Pai, de que sirva de exemplo para nós. O tema foi colocado, Senhor, não por homens, mas pela Tua pessoa, aliançados. E, Pai, nós, como os Teus servos, temos uma aliança para contigo. Senhor, se porventura nós viermos a vacilarmos, Senhor, nos chama a atenção, porque nós não queremos quebrar esse pacto contigo. Muito pelo contrário, Senhor. Nós queremos termos a ousadia de, independentemente na frente de quem nós estaremos, de falarmos verdadeiramente quem Tu és. Então o Senhor nos capacita. A nossa maneira de falar diante do Senhor, Pai, de uma forma humilde, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Então, Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Então, Pai, molda-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Pai, continue abençoando a Tua igreja. Continue, Pai, que nós venhamos termos o discernimento de entender, Pai, aquele que está aliançado e aquele que não está aliançado. E aquele que não tiver, Pai, de que nós devemos entender o nosso compromisso de trazer ele para a aliança, Senhor. De trazer ele para a aliança. Nós não queremos que nenhum se perca, Senhor. E o Senhor tem trabalhado, Pai, no meio dessa igreja, Pai, com o Teu poder e com a Tua glória.
O Senhor tem se manifestado, Senhor, com poder e com autoridade nessa igreja, Senhor. A tua igreja tem sentido a tua unção, Pai, o teu poder se manifestando no nosso meio. A tua Shekinah, Pai, a glória é visível, Pai, diante de nós. Em cada, Pai, em cada ministério, Senhor, em cada vida, em cada mensageiro, em cada orador, Senhor, em cada intercessor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem se cumprido no meio dessa igreja, no meio do teu povo. E assim, Pai, nós sairemos daqui te agradecendo e decretamos, Pai, a nossa vitória em nome de Jesus, e que toda a igreja possa dizer: tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Temos uma lembrancinha aqui. Pode me convidar lá para pregar então. Vamos convidar mesmo. Luiz. Irmãos, muito obrigado. Nós precisamos muito da presença de vocês. Nós estamos com esse trabalho aí, trazendo os homens de volta para a igreja. Mas a presença de vocês é muito importante para isso. Irmã Beth, muito obrigado por nos ajudar com a portaria, aquela parte lá atrás. Muito obrigado. E o Luiz foi incumbido de dirigir esse culto. E eu falei para ele, como o pastor Eduardo pregou, todos nós somos iguais. Título não faz ninguém melhor do que o outro. Irmãos, tem que ser assim. E assim vai ser os homens, enquanto Deus me permitir estar à frente deles. Todos nós vamos ter oportunidade. Porque essa igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Todos têm oportunidade. E o irmão Luiz vai estar fazendo a oração, eu vou estar emprestando a bênção, agradecendo mais uma vez também, pastor Humberto. Obrigado, pastor Humberto, que é nosso maestro. Né? Eduardo, muito obrigado. Eduardo não adianta nem falar, né? Eduardo a gente já conhece, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, Pai. Podemos estar na sua presença, ouvindo a sua palavra, Pai, nos edificando, Pai. Obrigado por tudo. E cada vez mais essas pessoas possam estar na sua casa, Pai, para glorificar, para a honra e glória do Senhor. Nos conduza para a nossa casa, Pai. Nos conduza com segurança. Nos livre do homem mau, da bala perdida, Pai. E cuida dos nossos enfermos dessa casa, Pai. Continuamos orando, unidos, como o pastor Eduardo falou, aliançados em fé, como foi dito também na palavra. Deus é o nosso pastor e com Ele nada faltará. Em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisinha que eu esqueci. Nosso próximo culto estará aqui a banda do nosso irmão Alexandre, mais conhecido como Xandão. A banda estará aqui conosco no nosso próximo culto. Venha fazer parte dessa festa. E teremos como preletor dessa noite o nosso reverendo Júlio. Como eu disse, é para todos. Amém? Levanta as mãos. Que o amor de nosso Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada vida aqui nesta noite, cada vida que tem nos ouvido através da TV, cada vida, Senhor, que está precisando de ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, nesta noite. Desça uma unção de cura sobre aqueles que estão enfermos na Tua casa, Senhor, para que eles saibam que só o Senhor é Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, unida numa só voz, possa estar dizendo amém e amém. Vão com Deus, o Senhor nos abençoe.